Segundo o último censo feito pelo IBGE em 2010, 896.917 indígenas vivem no Brasil. E hoje a gente veio até Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, para conhecer a aldeia Renascer, das etnias Tupi-Guarani e Guarani. Eu tenho certeza que a gente vai adorar conhecer um pouquinho mais sobre os indígenas e vocês vão comigo. Bora lá? O Cristiano vai contar pra gente um pouquinho da história, Cristiano. Quando é que a aldeia começou aqui em Ubatuba? Bom, a aldeia Renascer Uituguaçu, que é o nome Tupi-Guarani, né? Uituguaçu é morro grande, referente ao Pico do Corcovado, né? Que é o pico maior aí do nosso litoral norte. A aldeia Renascer, na verdade, ela foi uma retomada do território, né? A retomada aconteceu em 1999, com 5 famílias indígenas, que uma delas era a família do meu pai, Cacique Auá, e mais 4 famílias Guarani-Buá. Cristiano, quantas famílias moram aqui na aldeia? Olha, nós estamos aqui no total de 23 famílias, né, umas 110 pessoas mais ou menos, a maioria é criança, né, chega aí quase 60 crianças. É uma comunidade jovem, né, que mesmo sendo jovem ainda preserva a sua cultura e tem essa pegada, essa essência de continuar essa preservação. Queria que você compartilhasse com a gente, principalmente com o pessoal de casa que está assistindo, a importância de manter a cultura indígena e, acima de tudo, respeitá-la. Sim, exatamente, né? Essa data comemorativa, dia 19, é uma data simbólica, né? Uma data que foi uma data que foi construída, né, pelo não indígena, né? Mas o dia do índio a gente considera como todo dia, porque todo dia a gente estamos desenvolvendo atividades na nossa comunidade, em questão à cultura, para preservar um pouquinho da história do nosso país, né? O povo indígena, ele é o povo originário, né, do nosso país, chamado Pindorama, que hoje chamam de Brasil, né? Mas pelas comunidades indígenas Tupi-Guarani se diria Pindorama, né, que é terra de muitas palmeiras. E hoje a gente tem o privilégio e o orgulho de continuar essa preservação, passando de pai para filho, né, de geração para geração. Mesmo a gente estando aí no século XXI, a gente ainda sofre com um preconceito, né? Um preconceito se o indígena tiver um bom estudo, se o indígena tiver uma condição de vida melhor. Para alguns não indígenas, ele já deixou de ser indígena, né? Mas na verdade não, ele está fortalecendo mais a sua cultura, né? E hoje a gente vai conhecer um pouquinho dos moradores daqui, né? Porque não está todo mundo por aqui. Isso, a gente foi com um grupo grande para Brasília, né? Temos lá o representante da comunidade da aldeia Renascer, na TL, acampamento Terra Livre, que está acontecendo em Brasília nesse momento, que é um modo de mostrar a nossa resistência, né? Então lá em Brasília tá várias etnias indígenas mostrando pro Estado, né, pro governo, que nós temos o direito de ter voz, né? Temos o direito de ser consultado por qualquer atitude que o governo venha tomar, né? Nessa questão de mineração dentro de terra indígena. Queria que você compartilhasse pra gente um pouquinho como é que é a rotina aqui na aldeia. Tem uma rotina? Bom, a gente temos a rotina de sempre estar praticando na casa de reza, né? Que é o nosso local sagrado, onde a gente desenvolve o nosso canto, a nossa dança, o ensinamento, né, do respeito aos mais velhos, principalmente o respeito à natureza, que é o mais importante para a gente, porque a gente não vê o território como um lugar para, vamos dizer, só para se morar, é um lugar onde a gente é um lugar de vida, né? É um lugar onde a gente sabe que ali tem vida, não só a vida do indígena, mas vida dos animais, vida de várias espécies aí que estão em risco de extinção. E hoje a comunidade Renascer, ela tem uma essência muito bacana, que a gente já não tem mais aquela prática de caça, né? Hoje a gente luta pela preservação. As pessoas levam muito do que elas escutam, né? Dessas conversas que chegam, né? Mas a partir do momento que ela tem um contato direto com essas comunidades, elas vão ver que comunidade indígena, como quilombolas, como os não indígenas, são um povo muito batalhador, muito guerreiro mesmo, que busca só o seu espaço, né, no seu território,
busca cultivar a sua cultura e preservar, porque é uma cultura que está aí sendo, vamos dizer assim, resistente mesmo, né? Há mais de 500 anos, né? A gente ainda fala o Tupi-Guarani e o Guarani. Sensacional. Então agora bora mostrar pro pessoal de casa, para eles sentirem um pouquinho o gostinho de vivenciar tudo isso? Vamos mostrar um pouquinho aí, espero que todo mundo goste aí do trabalho que a gente faz aqui na aldeia. Bora lá! Ao longo dos 23 anos, a Aldeia Renascer teve várias conquistas. E olha só, gente, a gente está dentro da sala de aula da escola que fica aqui dentro da aldeia, né, Cristiano? Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de todo o processo que você acompanhou, toda essa evolução da educação também, né, dos direitos dos indígenas. Olha, Letícia, a questão da educação escolar indígena, né, hoje a gente vive num momento muito bom, né? Olhando aí há uns 20 anos atrás, né, onde era dificilmente ter uma escola indígena dentro do território indígena e principalmente ser ministrado por indígenas, né? Então isso foi uma briga que eu, como hoje coordenador pedagógico, né, há 18 anos já na rede pública no estado, pude participar da primeira formação de professores indígenas do estado de São Paulo, que foi na USP em 2003, e hoje presto serviço para a comunidade e temos hoje 9 professores indígenas que atendem da educação infantil até o fundamental, só o ensino médio que contamos com os professores das escolas regulares ainda, né, que estamos aí num período de formar mais professores indígenas. E essa luta foi devido à grande batalha aí dos nossos lideranças mais antigos. E hoje a gente pode desfrutar dessa educação, né? Uma educação que é diferenciada. A gente trabalha aqui na unidade escolar 3 idiomas, né? Que é o português, o tupi-guarani e o guarani, né? Então, isso foi uma grande vitória para as comunidades indígenas, que precisa melhorar também, né? A gente não pode se acomodar com o que temos hoje. A gente perdeu muito da nossa história por não ter esse conhecimento, não saber, vamos dizer assim, escrever, não saber relatar, né, de formatar livros, essas coisas. Hoje a gente tem a oportunidade de ter índios escritores, né, desenhistas. Então isso vai fortalecer muito mais a nossa escola, muito mais o povo indígena, porque hoje a gente vai ter as pessoas para relatar essa nossa história, que há 522 anos atrás se perdeu, né? Todo mundo acha que o Brasil começou de 1500 para cá. Não, tem uma história muito maior atrás, né? Por trás dessa data. A Bianca é indígena da etnia Tupi e é professora na aldeia há 10 anos. Como eu sou tupi, quando eu me mudei para cá, eu comecei a dar aula só para Guarani. Então foi um desafio, porque foi uma língua diferente, crianças, né, de jeito diferente, costume diferente, eu tive que me adaptar. Então, as crianças eu ensinava e elas também me ensinavam. Eu tive que aprender com elas também a falar outra língua, né? Foi bem diferente, foi um mundo totalmente diferente. Saí de uma aldeia tupi, que dava aula só para tupi, e vim para uma aldeia que tem tupi e guarani, mas a minha sala era praticamente só guarani. Então, eu tive que me adaptar também a essa questão. Que demais! E eu acho que isso é o também encantador da educação, não é? Vocês misturando também o tupi, o guarani, e você cada vez mais aprendendo e ensinando. E é sobre a parte de ensinar que eu queria que você compartilhasse com a gente. Como é que é a rotina na escola? Tem um momento que estuda uma língua, depois outra, como é que é? Então, eu dou aula na parte da manhã, no período da manhã, por 3º, 4º e 5º ano. É uma sala multisseriada, né? Então, eu dou aula para todas as disciplinas, para 3 séries diferentes. E nós temos o nosso momento da questão da língua materna, na questão dos saberes tradicionais. Eu dou aula tanto no português, como também na língua. Eu intercalo essas 2 partes, né? Na hora de explicar, se é uma criança que é guarani e tem um pouco de dificuldade de entender, eu tento explicar na língua, eu tento adaptar o português, né, o que eles mandam para a gente, que é o livro didático em português, eu tento adaptar na língua mais próxima para a criança poder entender. Na aldeia Renascer também tem um posto médico. Uma enfermeira, um agente bucal e 3 agentes de saúde são indígenas.
Os atendimentos da equipe médica acontecem 2 vezes por semana. Outras diversas atividades acontecem por lá, como por exemplo o artesanato. E os povos originários também implantaram um sistema de agrofloresta no local. E olha só, gente, vocês estão vendo que as crianças sempre vão acompanhando a gente e essa é a ideia mesmo, né, Cristiano? E sempre passando de geração para geração. Exatamente. Toda atividade que a gente desenvolve, né, principalmente na questão do plantio, na questão da confecção do artesanato, sempre tem a curiosidade da criança, né? Isso é bem bacana, né? Porque a gente não precisa estar pedindo para eles estarem fazendo, né? Eles mesmo procuram ajudar os mais velhos que têm o conhecimento de fazer artesanato, de um plantio, então eles sempre estão interagindo com a gente. Vamos caminhando por aqui, porque aqui já entra na parte de agrofloresta. Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa todo o processo que é realizado e também tem o processo de reflorestamento aqui da área, né? Sim, quando a gente fez a retomada do território, a gente encontrou um território totalmente devastado e degradado, né? Hoje ela foi feita a restauração, né, desses espaços e hoje a gente tem aí o pupunha, tem o palmo de jussara, as plantas nativas, então a gente tem uma agrofloresta muito grande e ajudamos a recomposição do solo, né? E também na escola existe esse processo de educação das crianças para o agrofloresta, né? Sim, a gente tem um espaço na própria escola, na unidade escolar e também fora, que é onde a gente ensina o aluno a produzir o seu próprio alimento. E esse alimento a gente produz com eles e eles, quando é feita a colheita, levam para dentro da escola para ser servido na sua merenda, né? Além do reflorestamento, a preocupação pela preservação da fauna é muito presente. Existem 5 câmeras trap pela área da aldeia e nós fomos até uma delas para conferir quais animais tinham passado por lá. A câmera ficou registrando as imagens por 30 dias. E por lá passaram muitos passarinhos, gambás, uma cotia, uma jaguatirica e até uma puma preta. Demais, né? E agora, olha só, a gente está na casa de reza e aqui os encontros são sempre feitos à tarde, é isso, Cristiano? Na verdade a gente tem esse costume de se reunir na parte da tarde, né, para desenvolver atividades culturais como canto, dança e discutir algumas demandas da comunidade também na questão de estrutura, de serviço que a comunidade faz, né? E para finalizar essa nossa tarde que foi super especial, Cristiano, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o significado das pinturas. Então, as pinturas a gente tem várias formas de pintura, né? Tem pintura que é para épocas festivas, pintura de luto, pintura de batismo, né? De rituais de guerra, então tem vários significados, né? Vou pedir para uma Chondara, que a gente chama, Chondara é uma mulher, né? Para fazer uma pintura em você, porque as mulheres pintam as mulheres e os homens fazem as pinturas nos homens, né? Como que se fala obrigada? Haveté. 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 Agora bora finalizar com chave de ouro.